salve, meu amigo e minha amiga concurseira. Agora a gente fecha a Lei 8080. Agora vai. Já estamos na parte final, na reta agora também final dela, para a gente fechar a Lei 8080. Vamos direto para a tela sem perder tempo nenhum. Artigo 35º. Olha que bacana isso daqui. Aliás, pode voltar para mim que eu vou te explicar esse título aqui. Nós temos um primo rico. Quem que é o nosso primo rico? A União é o nosso primo rico, não é? Detém aí grande parte dos impostos, recursos, valores, dinheiro, né? Ela que é a nossa prima rica, o nosso primo rico aí. Nós somos os estados, nós somos os municípios e nós temos um primo rico. A lei prevê aí a forma como a gente vai utilizar esse dinheiro que vem do nosso primo rico. É isso que está aí no título do artigo 35. Olha aí, artigo 35. Para que o nosso primo rico estabeleça valores a serem transferidos para estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada uma combinação dos seguintes critérios. Volta aqui para mim. Nós temos um primo rico que vai pensar assim, ó, como é que eu vou fazer o repasse desse valor? Quanto que eu vou passar? De que jeito que eu vou passar isso? É tipo o seu pai pensando como é que ele ia te dar essa mesada. Tipo sua avó pensando como é que ia te dar aquela mesada. Lembra disso? Mais ou menos o nosso primo rico fazendo isso. Volta para a tela aí para mim. Para que estabeleça valores para que a gente possa transferir a estados, DF e municípios, será utilizada uma combinação dos seguintes critérios. Vamos supor, gente, volta aqui para mim a câmera. Vamos supor que o nosso primo rico precisa fazer um repasse para os estados, nosso primo rico, União, precisa fazer um repasse para os estados do nosso país para dengue, para ações de também combate à dengue. Então nós temos um primo rico, União, que precisa fazer esse repasse para dengue, certo? Vamos pensar uma coisa. Na hora que ele vai dividir esses recursos, ele vai enviar mais recurso para Minas ou ele vai enviar mais dinheiro, recurso para, por exemplo, Paraná? Estamos falando de dengue. Onde é que a gente tem mais casos? Minas, lógico, né? E é isso que ele vai fazer essa análise. Quando a lei coloca para mim na tela, vamos lá na tela, que para que ele estabeleça esses valores, ele vai utilizar uma combinação dos seguintes critérios. E aí ele coloca aí para a gente, vou até mudar aqui de cor a caneta, vou pôr caneta vermelha. Perfil demográfico da região, ou seja, quantas pessoas são, quem são homens, mulheres, adultos, crianças, certo? Como é que é o perfil que tem lá, qual que é a soma total de pessoas. Uma coisa sou eu, volto aqui para a minha tela, uma coisa sou eu enviar verba para o Acre. Outra coisa sou eu enviar verba para São Paulo. Concorda comigo, gente? Então, como é que eu vou enviar a mesma verba para esses dois estados? Não tem jeito. Então, o item número 1 fala exatamente sobre isso. Coloque aí para a gente na tela. O perfil demográfico da região tem que ser visto. Tem que ser visto também, gente, o perfil epidemiológico. Então, eu já tenho casos de dengue, eu já tenho surto de dengue, epidemia de dengue, ou não, eu nunca tive caso de dengue naquela região, eu só preciso manter zero. Ou não, eu sempre tenho surto, epidemia de dengue, eu preciso baixar esse índice. Então, tá aí mais um item para a gente pensar. Quais são as características quantitativas e qualitativas dessa rede de saúde? Existe a UPA já, e aí eu só preciso enviar soro, remédio, volta aqui para mim a tela. Existe a UPA já, e aí eu só tenho que enviar soro, remédio, medicações, maca e etc. Ou não, Conrado, lá é uma cidade que nem UPA tem, a gente ainda precisa criar. Então eu vou ter que enviar tenda, porque no caso de dengue, quando tem surto, eu preciso pôr uma tenda na praça, as pessoas nessa tenda e fazer também atendimento. Isso só eu pensar esse item 3, coloque aí para mim na tela. Como é que está essa rede de saúde do ponto de vista quantitativo e qualitativo? Pensando assim, gente, não adianta eu enviar soro para onde não tem médico. É mais ou menos essa linha de
de ideia. E aí ele vai trazer vários outros pontos aí, que a gente não vai entrar em todos, mas eu quero que você lembre disso, que para que nós tenhamos valores, para que o nosso primo rico passe para estados, para o Distrito Federal e para os municípios, será usada uma combinação dos seguintes critérios. Certo? Então tá aí o artigo 35 para a gente entender. Artigo 36º fala de planejamento no SUS. Gente, olha aqui para mim a câmera. Volta aqui para minha câmera. Artigo 36º, gente, escreve para mim do lado, não cai em prova, faz um X bem grande. Não cai em prova. Despenca, gente. As provas eu não sei entender por quê. As provas adoram esse artigo. Adoram esse artigo. Então vamos ler junto, olha aí, ó. O processo de planejamento no SUS será ascendente, ou seja, vai do nível local até o nível federal. Então você pega aqui nível local e vai até o nível federal, passando por estados e passando por, local, passando por municípios e passando por estados. Isso é falar que ele é ascendente, que todo mundo planeja lá no nível local até o nível federal. Ouvidos os seus órgãos deliberativos. Volta aqui para mim a câmera. Duas coisas que a gente já viu então. Primeiro, ele será ascendente. Vai do nível local até o nível federal. Certo? Segundo ponto. Ouvidos os seus órgãos deliberativos, ou seja, o gestor não deve decidir sozinho, ele tem que ouvir outros órgãos, por exemplo, Conselho de Saúde. Tá aí um exemplo para a gente dar nesse artigo aqui, certo? Volta aí para a tela então. Ouvidos os seus órgãos deliberativos. E por fim, compatibilizando-se as necessidades com a disponibilidade de recursos. Três coisas, então, que a gente tem que saber. Vou trocar a cor da minha caneta, vou pôr de verde aqui, para que você possa ter isso muito bem falado na sua aula, tá? Sobre planejamento, vou circular planejamento, a prova pode te perguntar três coisas. Primeiro, ele será ascendente. Então, vai do nível local até o nível federal. 2. Ouvidos os seus órgãos deliberativos. Ou seja, o gestor não deve decidir sozinho, ele deve ouvir os órgãos de apoio, certo? 3. Compatibilizando-se as necessidades com as suas disponibilidades, certo? Volta aqui para mim, então, a câmera. 3 itens básicos que a prova pode e tem quase certeza que vai perguntar isso na sua prova, porque as provas adoram esse artigo aqui. Beleza? Vamos voltar para a tela para a gente já caminhar para poder fechar a lei. O artigo número 38 fala o seguinte: não será permitida a destinação de subvenções e auxílios às instituições prestadoras de serviços de saúde com fim lucrativo. Isso também já estava presente lá na Constituição Federal, isso não é novo para a gente. Diz que o SUS não pode fazer subvenção, que é injetar dinheiro, né, gente? O SUS não pode fazer empréstimo, não pode fazer auxílio a essas empresas que tenham por fim o lucro. Se uma empresa, então, também privada, pedir ajuda para o SUS, você me dá um pouco de soro, remédio, médico, maca, você me dá um auxílio, o SUS vai negar. SUS, você pode fazer uma subvenção aqui na minha empresa? Eu estou falindo, né? O SUS também não pode fazer, porque essas empresas têm fins lucrativos. Se a empresa não tiver esse fim, o SUS pode fazer sem nenhum problema. Certo? Vamos lá, para a gente fechar, já caminhando para fechar aí, fala sobre gratuidade das ações e dos serviços de saúde, que fica preservada nos serviços públicos contratados. Olha aqui para mim então, volta aqui então para a minha tela. O que esse artigo quer dizer para a gente? Se o SUS fechou com uma empresa privada para que essa empresa possa fazer partos, por exemplo, certo?
Então, eu vou lá, aliás, vai essa pessoa fazer o parto lá, e essa pessoa não vai pagar mais nada por esse parto. Então, se essa empresa chegar para essa pessoa e falar assim, olha, o SUS pagou, mas faltou o médico também pediatra, o SUS não pagou o médico pediatra, ou o SUS não pagou tal exame. Gente, é claro que o SUS pagou. Se é o parto e eu preciso do médico pediatra, já está pago naquilo. Ah, mas o SUS pagou, mas não pagou um exame que a mãe tem que fazer, de triagem, de não sei o quê. Não existe isso, tá? Se o SUS pagou, se o SUS já fechou com essa empresa, está pago. Vamos supor que o parto, essa pessoa foi lá fazer o parto, ela teve uma piora após o parto, teve que internar, ou o seu filho teve uma piora e teve que internar. O SUS também já tem que prever isso, eu não tenho que pagar nada a mais por isso. Certo, gente? Então é isso que ele traz aí no artigo, para que a gente possa entender, coloque aí na tela, 43, fala da gratuidade das ações e dos serviços de saúde, que fica preservada nos serviços públicos contratados. Mas é importante a gente falar que ele ressalva aqui as cláusulas dos contratos. Ou seja, gente, volta aqui para a minha tela. Se o SUS fechou que isso vai ser feito no leito enfermaria, isso vai ser feito no leito enfermaria. Ah, mas eu quero ficar lá no leito superior. Não, gente, o SUS fechou dessa forma. Então tem que ver o que está no contrato. É isso que ele está colocando aí pra gente. Fechou? Vamos lá, vamos seguir aí, vamos fechar a lei. Artigo 47 diz pra gente o seguinte: diz que o Ministério da Saúde, junto com os níveis estaduais e junto com os níveis municipais, organizará no prazo de 2 anos um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrado em todo o país, que abranja questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Bacana, né, gente? Ele foi feito e aqui eu destaco o DataSUS, o Departamento de Informática do SUS. Volta aqui para a minha câmera. Nós vamos ver isso lá na nossa última aula que fala do CIS, né, que fala dos CIS, mas eu já chamo aqui essa atenção para falar de DataSUS, tá? Tá em casa tranquilo, um dia, um sábado à tarde, um sábado à noite, entra no site datasus.gov.br, dá uma lida sobre ele, né? Dá uma lida sobre tudo que ele faz, os dados que ele tem. Ele é riquíssimo de dados, informações. Passeia por esse site que você vai ver que você vai voltar nele muitas outras vezes. Beleza? Então fechamos aí e chegamos no último artigo da lei 8080, um dos últimos, mas já o que a gente vai fechar, o artigo 52, que diz pra gente que sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou de rendas públicas, conforme o Código Penal do artigo 315, a utilização de recursos financeiros do SUS para fins diversos dos previstos nesta lei. Então, olha aqui, gente, volta aqui para a minha câmera. O que ele fecha a lei falando? Que se eu usar recurso do SUS para qualquer outro fim que não seja a saúde, isso é crime, que já está também previsto no Código Penal, artigo 315. Fechou? Vamos para a tela. E essa lei entra em vigor na data de sua publicação, que é 19 de setembro de 1990. Quem que assina essa lei, gente? Fernando Collor de Mello, né? Presidente da época, o Collor assinou a lei 8080. Certo, gente? Volta aqui para mim. Que maravilha! Ufa! Missão cumprida. Terminamos a lei 8080, vimos os principais pontos dela, aqueles que a gente não viu, eu ainda dei uma dica de como que você pode chutar, de como que você pode analisar, vimos os principais pontos de prova da lei. Só que eu sugiro uma coisa, leia a lei na íntegra, não deixe de ler a lei. Leia a lei na íntegra, a melhor coisa que você vai fazer. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar, me envia de repente mensagem, e-mail, que eu faço questão de te ajudar. Tá certo? Fechamos a lei 8080, missão cumprida. A próxima missão é a lei 8142, que a gente vê na próxima aula. Tamo junto, tô contigo.
até a posse. Tchau, um abraço!